Quem segue a Cristo anda em fidelidade é o título da lição 7, classe dos jovens. E eu sou o professor Denis Pereira. Paz de Cristo, meus irmãos, a paz de Cristo para todos. Como vocês estão? Sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e professor da EBD há mais de 20 anos e também atuando na liderança com jovens e adolescentes. E é um prazer semanalmente termos o nosso encontro. Aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Por isso é muito importante você compartilhar o link das nossas aulas com todo o departamento da escola dominical de sua igreja. Responde para mim nos comentários, você recebeu algum tipo de treinamento para a escola dominical? Fala pra gente aqui nos comentários, estamos preparando algo inédito e muito especial para todos vocês. Muito bem, pegue revista, papel, caneta, bloco de notas, sua Bíblia. Vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Lembrando que na descrição do vídeo tem diversos links e é muito importante você acessar, é muito importante você interagir. Sua interatividade faz o YouTube entender que este canal, entre milhões de canais, este canal é importante, relevante e então ele divulga para mais pessoas o nosso conteúdo. Se estamos ajudando você, nos ajude a ajudar mais alguém, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu comentário. Você sabe que o seu comentário aparece aqui lá no final da aula, tá certo? Bora para nossa aula de hoje. Aqui estamos nós, quem segue a Cristo anda em fidelidade. O texto principal para esta aula está em 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Enquanto você vai se situando aí dentro da lição, preste atenção. Minha missão aqui é ajudá-lo a aplicar esta aula na sala de aula. Ou seja, o aluno precisa sair da sala de aula com uma aplicação prática, não é? Então, qual que é a pergunta que eu sempre faço na lição é: qual a lição prática para o aluno durante a semana, no seu dia a dia, fora da sala de aula? Porque é esta mensagem que o professor deve passar aí para os seus alunos, certo? Levar esta palavra para o dia a dia. Rapidamente, tem 3 links muito interessantes aqui para você acessar. Contato para ministrações, será um prazer atender a sua igreja, evento, congresso, acampamento, o que você precisar, estamos à disposição dos irmãos, atendendo São Paulo no final do mês de agosto, estaremos em Tangará da Serra, no Mato Grosso, agora no final aí de setembro, estamos sempre atendendo os irmãos, será um prazer atender você, sua igreja, seu departamento, tá certo? Sempre com a bênção do nosso pastor aqui em Campinas. Também tem um link para você baixar conteúdo gratuito em PDF, vídeos, convite, comentários, slides e muito mais. E também tem um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Clica, está tudo aí na descrição. E tem formas também de você nos ajudar a continuarmos a produção deste conteúdo, tá certo? Vamos aqui para nossa revista, para as pontuações desta linda lição. A introdução começa dizendo: ao escrever sua última carta para seu querido amigo e, por que não dizer, para o seu querido filho, Timóteo, Paulo oferece uma série de orientações, tá? Eu costumo dizer que nós hoje em dia temos muitos Timóteo para poucos Paulo. Paulo, quando percebeu lá em Atos 16 que estava diante de um jovem excepcional, de um jovem compromissado, de um jovem obediente, ele assumiu a paternidade espiritual de Timóteo, tá? Nessa lição nós vamos refletir a respeito da exigência de fidelidade como um dos pré-requisitos fundamentais de quem quer seguir a Cristo. E aqui nós vamos usar aí as metáforas do atleta, do agricultor, do soldado, para a gente notar que vale a pena ser fiel a Cristo e aos valores do seu reino. O que é que Paulo está fazendo aqui nesta carta que ele escreve a Timóteo? Ele está usando elementos, figuras, metáforas de situações que eram comuns àquele momento, aquelas pessoas, ao jovem Timóteo, para expressar os valores do reino. É o que nós, enquanto pastores, pregadores, líderes de jovens, precisamos fazer. Nós precisamos conectar esta geração com a palavra de Deus. Paulo usou aqui a figura do atleta
é muito comum para nós. A figura do soldado nem tanto dentro do aspecto que Paulo apresenta aqui, do agricultor, dependendo do lugar, muito menos, mas você pode aí intercalar aí outras questões aí para apresentar a mesma mensagem. Muito bem. Tópico 1. Fiel como um soldado. Fiel como um soldado. Fidelidade como foco de vida. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo Timóteo, Paulo incentiva a viver em fidelidade a Deus, assim como um soldado alistado deve se dedicar exclusivamente às questões militares. Essa imagem era algo facilmente entendido naquele contexto, ok? Então, dentro daquele contexto, era normal o indivíduo ir à guerra para lutar por sua terra e seus compatriotas. Isso também era tido como uma atitude honrosa, certo? Então, da mesma forma, o soldado que está em batalha, ele não pode estar na batalha pensando em questões domésticas. Ele não pode estar pensando na sua casa. A mentalidade dele precisa estar na batalha. Assim, o cristão também não pode ter a mente dividida. Isso aqui fala o quê? De instabilidade. Vamos lá, vamos pontuar aí. Instabilidade emocional, instabilidade espiritual, instabilidade. Por quê? Porque nós estamos entre duas forças, não é? Entre duas forças, não é? Entre o exército de Deus e as forças do inferno, as forças malignas, não é? Então nós precisamos que toda a nossa mentalidade esteja focada na batalha, certo? Então, o que é um jovem? O que acontece quando o nosso foco não está na nossa vida espiritual? Isso significa dizer o seguinte: aonde quer que a gente vá, nós precisamos entender que há elementos espirituais. É muito interessante isso aqui, preste atenção. O jovem precisa ser levado a entender através dessa lição que todo o ambiente que nós frequentamos, ele é também um ambiente espiritual. Não é só a igreja. Qual que é o problema? É que as pessoas muitas vezes hoje, elas estão na igreja, aqui é um ambiente espiritual, eu estou dando glória, aleluia, eu estou orando, eu estou vigiando. Quando saem, elas acham que a guerra espiritual acabou. E aí o jovem não percebe que lá na sua sala de aula é um ambiente espiritual, que na sua sala é um ambiente espiritual, que quando ele está no seu quarto assistindo um vídeo, uma série, existe um componente espiritual. Então anote aí, existe um componente espiritual em todo o lugar, onde quer que nós estejamos. E o nosso comportamento vai determinar se é o poder de Deus que estará atuando naquele ambiente, ou se serão as forças do inferno que estarão atuando naquele lugar. Então, nós não podemos ser instáveis espiritualmente. E um sinal de instabilidade espiritual é exatamente essa dicotomia, esta duplicidade de comportamento. É não perceber, é não discernir que, embora não estou num ambiente nitidamente espiritual como é a igreja, não importa aonde eu estou. Por quê? Nós não somos adoradores. Deus não é espírito. Nós não adoramos em espírito em verdade. Isso significa que onde nós estamos há um componente espiritual. Nós precisamos ter esta consciência. Na escola, na faculdade, nas redes sociais, sozinho dentro do quarto, há um componente espiritual e nós precisamos estar atentos a isso e não com a nossa mente dividida. Muito bem. Fiel em meio aos sofrimentos. Ainda aí, explorando a figura do soldado, Paulo convida Timóteo a ser resiliente. Vamos olhar aqui o que significa a palavra resiliente. Vamos ver o que é uma pessoa resiliente, não é? O que é uma pessoa resiliente? Se você sabe, quem sabe, por favor, pode falar. Quem achou aí, levanta a mão e pode responder. Eu gosto desse site aqui, ó, significados.com.br. Estou mostrando para você na tela para que você aprenda isso aqui comigo, ó. Como é que o irmão Denis faz? Como é que pesquisa? A gente pesquisa desse jeito aqui, irmão. É desse jeito que a gente pesquisa. Você tá vendo minha tela aqui, ó. Olha lá. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal,
No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade, ok? Ou seja, é a capacidade de enfrentar as adversidades. Olha que coisa aqui interessante. O que eu mais gostei, olha isso aqui, ó. A pessoa resiliente é aquela que compreende o problema que está diante dela e mobiliza recursos para superá-lo. Mas eu gostei disso aqui, ó. É a capacidade de voltar ao estado normal. Ou seja, uma pessoa resiliente é aquela pessoa que ela passa por uma situação, ela vive uma situação, mas mesmo sofrendo, mesmo sendo difícil, ela supera. O que é superar? É passar pela situação e até mesmo ter cicatrizes daquela situação, mas seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O soldado ele não pode simplesmente parar no meio do caminho. Certo? Então, Paulo estava preso com forte expectativa de morte. Você lembra que, segundo Timóteo, ele está escrevendo próximo à sua morte. O Império Romano estava massacrando os cristãos. Falsos pregadores tentando desestabilizar a harmonia interna daquelas jovens igrejas, eles estavam infiltrados ali. Esta era a situação. Então, diante deste quadro, Paulo escreve para o jovem com uma mensagem de fortalecimento, de encorajamento, tá? Então, esses dias eu me sentei com um jovem numa mesa para conversar e comecei a escutar ele reclamando. Eu disse, escuta, não é assim, rapaz. Levanta, vamos lá, vamos para frente. Então, Paulo está dando assim um sacode em Timóteo, tá? Essa geração precisa de um sacode, tá? Essa lição aqui é para que a classe tome um sacode de Jeová através da sua vida. A fidelidade, ela agrada a Deus, tá? Então, Paulo escreve, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós somos chamados para agradar a Deus. Nós somos chamados para agradar o nosso general, o nosso líder maior, que é Jesus Cristo, certo? Então, nós devemos agir, viver em fidelidade para agradar a Deus. Não podemos ser dominados pelo medo nem pela covardia, porque Deus não nos deu espírito de temor. Temor ali é medo que paralisa, é covardia, mas de poder. Isso não significa que não vamos sentir medo, mas o medo não vai nos parar. Ô glória! O medo não vai nos travar. Tem alguém assistindo aí essa aula? Recebendo esta palavra? O medo não vai nos fazer desistir. O medo não vai nos fazer recuar. O medo não vai nos bloquear. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Vai com medo mesmo. Põe a cara. Vai para cima. Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia! Lição linda. Esta lição aqui na nossa classe dos nossos jovens. E aí, o que você está achando da lição, nosso jeito de ajudar? Estou lhe ajudando? Fala para mim nos comentários, lembrando que o seu comentário aparece no final. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Tópico 2, fiel como um atleta. Encarando a vida com a dedicação de um atleta. Trabalhando com outra imagem para tentar articular o conceito do reino de Deus, Paulo compara a trajetória cristã com a vida de um atleta do mundo antigo. É claro que para ser atleta tem algumas características que permanecem a mesma independente do momento histórico, tais como dedicação, abnegação, austeridade, seriedade. Então, independente que o esporte mudou, enfim, o mundo do atletismo mudou, mas estas características, elas permanecem. São estas qualidades que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver nossa vida espiritual num patamar olímpico. Num patamar onde nesta carreira, diferentemente de todos os atletas, nesta carreira, todos podem ser coroados e todos que chegarem lá serão coroados. Eu costumo dizer que o céu não é para quem chega primeiro, é para quem chega. Por isso, é preciso ter autocontrole. Por isso que é preciso desenvolver o fruto do Espírito, não é? Então, o jovem tem que ter controle emocional. Eu falei de instabilidade emocional. Aqui, um atleta ele precisa de controle emocional. Tem um vídeo aí no Instagram de uma pessoa, de um paraquedista, que o paraquedas dele no ar começa a enrolar.
e ele começa a cair em queda livre, porque o paraquedas não abre. Mas a poucos metros do chão, ele consegue desenrolar o paraquedas, ele aterrissa em segurança. Se esse atleta não tivesse controle emocional, ele tinha caído para a morte. Então, o servo de Cristo, o jovem, precisa de autocontrole. Autocontrole. E isso significa ter uma consciência corporal que estabelece seu próprio ritmo e objetivos. Então, ter autocontrole muitas vezes é não se comparar com os outros, com o ritmo dos outros. Cada um de nós tem o seu próprio ritmo e tem os seus próprios objetivos, certo? Outra coisa, nós não temos tempo a perder com inutilidades. Eu até brinquei esses dias com uma jovem que o namorado dela pediu um tempo para ela. Eu disse, olha, fala para ele, já que ele quer um tempo, tchau, filho, porque eu não tenho tempo a perder. Nem relógio mostra o tempo, mostra as horas de graça. Ninguém tem tempo a perder, tá certo? Então, é preciso, como um atleta, se dedicar ao reino de Deus. E, aliás, eu falo aqui para líderes, né, de jovens, para líderes aí que estão nos assistindo, muitas vezes os jovens estão se desinteressando pela igreja porque nós não estamos apresentando para eles o que Cristo apresentou aos discípulos e apresentou a nós. Cristo não nos apresentou uma denominação, ele nos apresentou uma causa. Uma causa é algo pelo qual você está disposto não só a morrer por esta causa, mas a viver. Nós não precisamos morrer pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Não precisamos. Mas nós precisamos viver por esta causa, não é? Então, um atleta, ele está completamente comprometido com a sua causa, que vai além de ganhar uma competição, é competir em alto rendimento. Nós temos aí o piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello, que nunca ganhou um campeonato, mas sempre competiu entre os melhores. Mais de 20 anos. Quantos que foram mais rápidos do que ele, mas em apenas uma ou duas corridas? As pessoas tiram sarro do Rubinho Barrichello, mas ele é um grande herói. Ele nunca ganhou um campeonato, mas ele nunca parou de correr, ele nunca desistiu. Em todo o tempo que ele esteve na categoria, ele sempre competiu em alto nível. Isso nos faz entender. E tá vendo o que eu acabei de fazer? Eu acabei de inserir um elemento da atualidade para fazer você despertar. Aí você fala, não, mas o Rubinho nunca ganhou nada. Beleza, eu mexi com você. É isso que você tem que fazer lá na sala de aula. O árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. Não há facilidades para quem deseja viver a plenitude de Deus, tá? Só desejos e vontades não colocam medalhas no peito do atleta. É necessário treinamento, abnegação e paciência. Treinamento, abnegação e paciência. No caminho de um soldado de Cristo, de um atleta de Cristo, é a mesma coisa. Abnegação, paciência, treinamento, continuidade, perseverança, persistência, renúncia. Paulo nos ensina nesta sintética imagem, que correlaciona reino e vida atlética, que a vitória a qualquer custo é bem pior que uma derrota. Traduzindo, os fins não justificam os meios. Não há benefício algum em alguma vitória alcançada através de trapaças e enganos. Por isso que ele diz, ninguém que milita será coroado se não militar legitimamente. Legitimamente, tá? Então não adianta vencer a corrida ou tentar vencer certas etapas à base de trapaço, à base de engano. Não, é preciso vencer sempre com a verdade e sempre de maneira correta. Todo prêmio obtido de modo indigno carrega a marca do inferno, tá bom? Então, não se está falando aqui sobre os palcos, a aprovação que vem dos palcos, né? A aprovação que vem dos palcos, cuidado, tem muita gente sendo aprovado nos palcos e reprovado no reino, certo? Então, nos palcos a pessoa está sendo ovacionada, ela está sendo aplaudida, mas ela não está fazendo de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a vida dela. Ela está fazendo de acordo com o mercado gospel, e aí ela está conseguindo muitas coisas, mas Deus não está aprovando os fins, eles não justificam os meios. É preciso para chegar lá, porque nós estamos falando aqui de alcançar algo que é além da terra, que é além do finito, que é eterno, que é a nossa salvação, que é a nossa eternidade com Deus. Para chegar lá, é preciso lutar
pelos caminhos corretos. Isso significa que às vezes nós vamos perder algumas etapas da nossa corrida, o jovem vai sofrer algum tipo de frustração, de decepção, nós vamos sofrer perdas por amor a Cristo, mas siga em frente, fazendo o correto, porque o Senhor irá honrar a sua fidelidade. Tá certo? Muito bem, meus amigos, chegando no tópico 3, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, que é muito importante para nós, e deixe seu comentário por aí também. Fiel como um agricultor, vivendo no reino com muito trabalho. Viver junto de Deus é maravilhoso. Entretanto, isso não implica uma vida de facilidades e despreocupações. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. É claro que para o preguiçoso isso é péssimo, mas para quem deseja um compromisso sincero com o Altíssimo, sempre será um enorme privilégio, tá bom? Então, trabalhar para Deus, para o reino, é um privilégio. É um privilégio. A exortação de Provérbios 6:6 nunca foi tão atual como em nossos dias. Hoje testemunhamos muitas pessoas buscarem um cristianismo descartável. Gente que se reconhece como consumidor de um produto e que exige tratamento de primeira classe da igreja local. Estas mesmas pessoas são incapazes de servir ao próximo, nunca cooperam de forma direta onde congregam e acreditam que podem pagar para que outros trabalhem por eles. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão sendo aceitas desta forma, tá? Então, assim, gente que se considera como consumidor de um produto. Então, por que eles estão fazendo isso? Porque a igreja está permitindo, porque nós cristãos estamos permitindo que aquilo que é sagrado se torne um produto. Então, nós estamos consumindo música gospel como um produto. Nós estamos consumindo pregações como um produto. Quando eu consumo algo como um produto, pelo qual eu pago aquele produto, então eu me sinto no direito de questionar. Só que a música inspirada, a música que flui pelo Espírito Santo, a pregação não é um produto. Ela não é um produto. Tipo assim, quer questionar, questiona como dono. Agora, quando a música, quando o mercado gospel, ele entende que tudo isso é produto, música, pregação, show, tudo é um produto, então acontece o empobrecimento espiritual, tá? Só que nós precisamos aprender que nós estamos ali para servir. Então é engraçado, o agricultor, ele planta, mas no final das contas, o agricultor, o que ele tem no seu coração? É uma mentalidade só de que ele vai vender aquilo para ganhar? Não, cara. Ele está alimentando. No Brasil, eu acho que 70% da alimentação no Brasil, ele flui da agricultura familiar, de pequenas propriedades. Se você acabar com as pequenas propriedades, pequenas plantações do Brasil, você acaba com a alimentação no Brasil e no mundo. Então, existe uma mentalidade ali de serviço, certo? E não de ser visto. A metáfora do agricultor, a qual é amplamente utilizada nas Escrituras, ao se referir às nossas interações com o reino, lembra-nos de que uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia é conformar-se à lógica da fé. Não há nada mais desafiador do que um plantio. O agricultor lança pequenas sementes em terra seca, as enterra antes que qualquer chuva caia. Trabalha de modo dedicado, agarrado na confiança de que aquilo que for necessário para a sua plantação crescer, acontecerá. Então veja, semear é uma atitude de fé. Numa sociedade materialista, sugerir que as pessoas vivam pela fé é um grande desafio. Então, no reino é preciso semear. E é engraçado, não é semear com fé, porque semear já é um ato de fé. É impossível semear se não houver fé. E esta fé é a certeza de que frutos virão. Agora, você tem que anotar isso aí. Não, anota isso aí. Nenhuma semente produz frutos imediatos. Por que na igreja as pessoas estão querendo frutos imediatos? Nenhuma semente produz frutos imediatos. Nenhuma.
toda semente para produzir frutos existe um processo, existe um tempo. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando você trabalha, você está semeando, está dando aula, está semeando, está pregando, está semeando, está cantando, está semeando, está trabalhando nos bastidores, está semeando. Nós estamos semeando, semeando. Lembrando que quando estas sementes germinarem, crescerem, produzirem frutos, não necessariamente nós seremos beneficiados, mas muitas pessoas, e mais do que isso, o reino será beneficiado. Este é o propósito de quem semeia. A alegria de quem semeia não é colher para si, é gerar colheita para os outros. É gerar alimento para os outros. E não meramente para si. A gente precisa ter isso na nossa mente. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. Veja, você não pensa na colheita apenas para si, mas é automático que quem semeie se alimente dos frutos que estas sementes vão produzir. Paulo termina o uso da imagem do lavrador enunciando um dos valores de justiça do reino. Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem o devido prêmio por nossas ações, mesmo sabendo que não merecemos nada. Ele nos ama e generosamente nos abençoa. Então aqui, ó, presta atenção. Presta atenção aqui. Nós estamos semeando no reino. Se você não tiver a percepção que está semeando no reino e para o reino, você pode cobrar resultados e benefícios de quem não tem nada a ver com isso. Então não é a igreja local. A igreja local é o meio pelo qual o nosso rei nos recompensa. Mas não é a igreja local que nos recompensa. Então, quando eu sirvo a igreja local, quando eu semeio na igreja local, liderando, dando uma aula na escola dominical, para uma pessoa, 2, 3, não importa. Eu estou semeando não é para a igreja, estou semeando na igreja para o reino. Meu Deus do céu. Ô, glória. Se você entender isso, acabou a aula, posso ir embora, já era. Você semeia para o reino. Você semeia onde você está, na igreja onde você está, na sala onde você está, no grupo onde você está, mas você está semeando para o reino. O compromisso é com o reino. E o reino, é por isso que a palavra do Senhor diz assim, Mateus, né? Mateus 16:33, é isso? Buscai primeiro o reino. Não é assim que diz? Vamos lá? Vamos achar, porque eu não gosto de dar referência errada. Buscai primeiro o reino. O reino. Primeiro o reino. Por que eu tenho que buscar primeiro o reino? Mateus 6:33. Por que eu tenho que buscar primeiro o reino? Porque primeiro é o reino. O foco é o reino. O que cresce é o reino. O que desenvolve é o reino. O lugar onde eu estou é apenas o meio pelo qual eu sirvo ao reino e ao rei. Oh, glória! O lugar onde eu estou é apenas o lugar, a plataforma onde eu sirvo ao reino, ao rei. E aí é um bate e volta. A igreja onde eu estou, a sala onde eu estou, o grupo onde eu estou servindo, semeando, é o meio pelo qual eu sirvo ao reino. E também é o meio pelo qual o reino cuida de mim. O reino investe em mim. O reino me beneficia. O reino me trata de forma generosa. O reino me recompensa. Eu sirvo ao reino pelo lugar. E pelo lugar o reino me recompensa. Meu Deus do céu, você tem que entender isso. E o seu trabalho na sua igreja local vai explodir. Vai ser algo extraordinário a partir de agora. Você serve ao seu pastor, você está servindo ao reino. Você está servindo a sua liderança, está servindo ao reino. Aleluia. E aí é um ciclo vicioso. Através da minha igreja local, do meu pastor, da minha família, do lugar que eu estou, da minha casa, eu estou servindo ao reino. Quando eu sirvo meus filhos, minha esposa, minha família, estou servindo ao reino. Minha igreja, meu pastor, os departamentos ao reino. E aí
O reino está computando tudo e na hora certa, no momento necessário, no momento exato, o reino se movimenta e através da minha família ele me abençoa, através da minha família ele me beneficia, através da minha família ele me recompensa, através da minha igreja, meu Deus do céu, oh glória. Você entendeu isso? Se entendeu? Fala pra gente aqui nos comentários. A igreja, escreve assim, ó, o ambiente local é o meio pelo qual eu sirvo ao reino e é o meio pelo qual o reino me recompensa, ó. O ambiente local, casa, família, igreja, pastor, grupos, departamentos. O ambiente local é o meio. Então, assim, por que você tem que entender isso? Para você não ficar olhando para o ambiente local esperando algo daqui. Não é daqui que você espera. Se você olha o ambiente local como fim, é por isso que tem muita gente dizendo assim, eu vou sair daqui para ir para lá, porque aqui ninguém tá me vendo. Mas quem disse que são as pessoas que têm que te ver? Não, é o reino que tem que te ver. Quando o reino te vê, o reino vai mobilizar o lugar onde você está servindo para você ser recompensado, para você ser reconhecido. É o lugar. Então a mentalidade é eu sirvo ao reino e não o lugar. O lugar é o meio pelo qual eu sirvo ao reino, mas o lugar também é o meio pelo qual, quando o reino quiser se mobilizar a meu respeito para me recompensar, é através do lugar aonde eu estou servindo. Meu Deus do céu. Ô glória! Pega essa palavra. Forte abraço. Aula linda, aula linda, aula linda. Amém, meus amigos? Mais uma aula. Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Ah, tem os comentários, não esquece, tá? Tem os comentários. Não sai daí não, que seu comentário aparece aqui.